século XIX, a ascensão da burguesia no Brasil foi lenta e repleta das contradições de um país escravocrata. Nas maiores cidades, e principalmente no Rio de Janeiro, grande centro cultural do país, os espaços públicos foram ficando cada vez mais distantes da influência da igreja. Os teatros, as lojas maçônicas, a imprensa eram indicações de que os tempos estavam mudando. A música religiosa também cedeu espaço à música profana. E não se tratava apenas da ópera. Minha Marília não vive, sua existência findou. Minha Marília não vive. Nas modinhas, o tema principal, normalmente, era o amor perdido, como nesta composição de Cândido Inácio da Silva. Seus carinhos, tudo a morte me roubou. Suas graças, seus carinhos, tudo a morte me roubou. Tudo a morte me roubou. A música se casou com o idioma nacional. Modinhas e lundus, cantados em português, foram se tornando cada vez mais comuns nos saraus familiares. Músicos amadores animavam esses encontros, onde o canto era acompanhado com viola, violão ou, nas melhores casas, pelo piano. Sua existência findou. Dos amantes era a vida privada se impondo. O mais triste dele sou. Amor, ternura, tudo a morte me roubou. Tudo a morte me roubou. Nesse programa, vamos ver e ouvir como opiniões e sentimentos mundanos foram construindo uma intimidade para o brasileiro. A música profana se difundiu tanto que justificou o início da impressão de partituras no Rio de Janeiro de 1837. Mas, como sempre, a sociedade brasileira estava dividida entre os que podiam mandar e os que sofriam obedecendo. E a música refletia esses conflitos. Lá no Largo da Sé Velha estava vivo um longo tutu, numa gaiola de ferro chamado surucucu. Lá no Largo da Sé Velha está vivo um longo tutu, numa gaiola de ferro chamado surucucu. Cobra feroz que tudo ataca, até da algibeira tira a pataca. Cobra feroz que tudo ataca, até da algibeira tira a pataca. Brava especulação, são progressos da nação. Brava especulação, são progressos da nação. Brava especulação, são progressos da nação. Brava especulação, são progressos da nação.
As modinhas que inauguraram o tema da saudade na música brasileira seguiam uma tradição portuguesa e mais cara às elites. Mas e o lundu? Enquanto dança, o lundu era uma invenção negra, resultado da fusão do som dos antigos fandangos portugueses com a coreografia sensual dos batuques africanos. Os brancos se apropriaram do estilo musical, dando origem às canções chamadas lundus. Claro que os brancos não se permitiam aquelas contorções do corpo, umbigadas e tudo que apontasse para o pecado. Essas manias de negros não podiam contagiar a sua cultura, pelo menos não em público. Assim, os lundus dos brancos eram apenas canções em geral, com humor e sátira. Cândido Inácio nos mostra, com todas as cores e sons, como enxergava a cidade do Rio de Janeiro. São progressos da nação, cosmoramas triplicados, garantojões mal pintados, fazem-nos ver toda a Europa por vidrinhos mal pintados, cosmoramas triplicados, garantojões mal pintados, fazem-nos ver toda a Europa por vidrinhos mal pintados. Roma, Veneza, Londres, Paris, tudo se chega ao nosso nariz. Roma, Veneza, Londres, Paris, tudo se chega ao nosso nariz. Pra boa especulação, são progressos da nação. Pra boa especulação, são progressos da nação. Cândido Inácio descreve com ironia os contrastes entre uma cidade imperial e a miséria do povo. Mas havia um compositor que tinha um ponto de vista diferente. Enquanto um dava risadas, o outro ficava raivoso. Graças aos céus de vadios, as ruas limpas estão. Graças aos céus de vadios, as ruas limpas estão. Deles a casa está cheia, a casa da correção. Deles a casa está cheia, a casa da correção. Deles a casa está cheia, a casa da correção. Deles a casa está cheia, a casa da correção. Já foi-se o tempo de mendigar, fora vadios vão trabalhar, fora vadios vão trabalhar. Sede exato, Senhor, em tal deliberação. Sede exato, Senhor, em tal deliberação. Que muita gente merece a casa da correção. 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 Já foi-se o tempo de mendigar, fora vadios vão trabalhar, fora vadios vão trabalhar. Esse Gabriel Fernandes da Trindade, compositor de um lundu conservador e tradicionalista, é o mesmo Gabriel, violinista e compositor dos duetos concertantes que ouvimos no programa anterior. A partir de 1820, Gabriel Fernandes da Trindade passou também a cantar. Cantou na própria Capela Imperial, assim como Cândido Inácio da Silva. Suas modinhas estavam entre as mais aceitas no nascente mercado de partituras.
Foi bastante ver teus olhos para amor ferir meu peito. Foi bastante ver teus olhos para amor ferir meu peito. Nunca d'amor fui escravo, hoje vivo ao amor sujeito. Nunca de amor fui escravo. A música de Gabriel embalava os amores da elite. De fato, ele expressava muito bem os sentimentos da classe dos senhores, principalmente sua intolerância para com os miseráveis que se multiplicavam pelas cidades. O destino ainda preparou uma surpresa para o compositor. Em 1846, uma paralisia encerrou sua carreira. Triste fim do homem que bradava: "Fora vadios, vão trabalhar!" A letra de Trindade, mandando todos para as prisões, mostra o desejo da elite reurbanizar o Rio, mas com as contradições do espírito conservador e escravocrata. Para se ter uma ideia, o Brasil imperial adotou um regime liberal, mas sem povo. Muita gente não votava, além dos escravos, dos analfabetos, das mulheres, dos menores de 25 anos. Não votavam para o parlamento os que tivessem renda inferior a 100 contos de réis. Resultado: o Estado Nacional ia sendo construído por menos de 3% da população. Essa elite nacional era formada basicamente por fazendeiros. As culturas do açúcar e do algodão foram declinando, enquanto o café dava certo no Rio e se espalhava pelo Vale do Paraíba até São Paulo. Surgem os barões do café, responsáveis por mais de 40% das exportações brasileiras. Mas eles dependiam de braços escravos. Esse sim um negócio milionário, que era controlado pelos grandes capitalistas do Rio, portugueses e seus descendentes. Imagine uma sociedade com repulsa ao trabalho e sem ter como substituir os negros. O hino ao 7 de abril, composto por Francisco Manuel da Silva, na abdicação de Dom Pedro I, foi utilizado outra vez, mas claro, agora com uma letra diferente. Chama-se então Hino da Coroação. Ganhava-se um novo imperador, mas o Brasil continuava o mesmo. Mas houve uma mudança: o fim do tráfico de escravos. A Inglaterra já vinha exigindo o fim da escravidão, mas ficou mais radical nas suas exigências quando, em 1845, o Brasil achou por bem elevar as tarifas de importação. De uma hora para outra, a Inglaterra se lembrou de sua missão moral e passou a combater o tráfico com leis e canhões. A lei foi o Bill Aberdeen, que simplesmente explicava ao mundo que todos os mares eram objeto de policiamento da frota inglesa e que qualquer navio que transportasse escravos seria confiscado ou afundado. Foi então que o governo brasileiro promulgou, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico. Alguns negros continuaram a ser entregues no Brasil, mas em portos clandestinos. Nos grandes portos, a vontade da Inglaterra é cumprida. O dinheiro envolvido, até então, com o tráfico, era muito.
cerca de 2 milhões de libras esterlinas por ano. Esses recursos foram redirecionados para investimentos, como melhorias urbanas e serviços públicos. Na verdade, os capitalistas negreiros se associaram aos ingleses na construção de ferrovias, da rede de telégrafos e na iluminação das cidades. Muda a cara do Rio de Janeiro. Surgem novos bancos, fábricas, os estaleiros do Barão de Mauá, o consumo se diversifica. Alguns brasileiros querem reinventar o Brasil. As canções representavam uma certa continuidade da cultura portuguesa no Brasil. Por outro lado, as elites queriam se internacionalizar. Foi isso que impulsionou a prática de danças de salão, como essa polca que acabamos de ouvir. O interessante é que a própria Europa passava por um intenso movimento de intercâmbios culturais. É difícil ter certeza da origem da polca. Para uns ela veio da Polônia, para outros ela começou no Império Austro-Húngaro, e ainda há quem diga que sua origem é escocesa. O fato é que essa dança em compasso binário e andamento alegre conquistou o Brasil. Em 1846, apenas 2 anos depois de ser lançada em Paris, a polca estreou num carnaval carioca, aliás, o primeiro com direito a baile à fantasia. No mesmo ano, era fundada a Sociedade Constante de Polca. A partir da segunda metade do século XIX, centenas de músicas para danças foram compostas. Essas composições se baseavam em alguns tipos básicos, como a polca, a quadrilha, mazurca, a valsa, a xotis e, menos comum, a redova. Com tamanha diversidade, dá para dizer que os flertes num salão exigiam habilidades dos dançarinos. Por exemplo, a quadrilha. O nome vem do fato de que era originalmente dançado por 4 pares. De origem francesa, era uma contradança que envolvia 5 movimentos. Uma coreografia sofisticada.
A mazurca é uma dança mais lenta, essa sim de origem reconhecidamente polonesa. Ela entrou no Brasil através dos palcos de teatro, ou seja, o exotismo primeiro era mostrado em espetáculo, depois era executado nos salões. No geral, as danças de salão exigiam uma sintonia coletiva. Isso se deve ao fato de sua origem primeira estar relacionada aos festejos grupais do antigo mundo rural. Mas uma dança rompeu com essa tradição nas grandes capitais europeias e depois no Brasil. É a valsa, onde casais independentes e enlaçados executam dois movimentos simultâneos. Como planetas em torno do Sol, volteiam sobre si mesmos enquanto descrevem um grande círculo. Mais do que expressão do imaginário científico, a valsa revelava a escolha afetiva e a moral privada da burguesia. Para que um grupo? O importante era escolher um par, constituir família e cuidar das propriedades. As danças de salão, mesmo tendo desaparecido do cenário urbano, foram incorporadas à cultura brasileira. Principalmente nos ambientes rurais, elas se folclorizaram com a criação de vários gêneros. É a volta às origens. A quadrilha ou contradança francesa já havia sido a country dance ou dança campestre. A polka virou puladinho. E as schottisches são a base dos famosos shots do Norte e do Nordeste. Assim, o Brasil foi assimilando estilos e gêneros musicais. Mas ia se aproximando o momento do século XIX em que um compositor brasileiro faria sucesso internacional. No próximo programa, a música de Carlos Gomes. Por enquanto, ouçamos a modinha Último Adeus de Amor, de Emílio Correia do Lago.